E se você tivesse competindo por um prêmio de mais de 200 milhões de reais com centenas de jogadores que querem a mesma coisa? O problema é que os jogos que você vai participar não tem prêmio de consolação, já que se você perder, vai ter que pagar com a própria vida. O que você faria nessa situação? Essa é a história da segunda temporada de Round 6, nesse caso, a segunda metade, já que eu tive que dividir os 7 episódios em 2 partes. Se você ainda não viu a primeira, eu vou deixar um card no canto da tela, é só clicar nele e se divertir. Além disso, se inscreve no canal também e dá o like. Não esquece de dar o like e seguir o canal. O quarto episódio começa com Gi-hun refletindo sobre a cagada que ele fez por ter acreditado que as pessoas poderiam mudar e não mais colocar a grana como prioridade na vida delas. É então que o melhor amigo dele, nesse caso Zacarias, fala que pelo menos vai poder faturar mais depois do segundo jogo. Contudo, Gi-hun responde que tinha uma pessoa exatamente com esse mesmo argumento na primeira vez que ele participou do Round 6. E spoiler pra vocês, essa pessoa bateu as bolas. Quem aparece pra se enturmar com eles é o Darth Vader coreano, que mente, dizendo que seu nome verdadeiro é Yong-gil. O Lazarento fala que só votou pro jogo continuar porque ele confia que Gi-hun vai ajudá-lo a passar da segunda fase. Isso é demais! E aí que o nosso herói fala que o próximo desafio é a colmeia de açúcar, em que as pessoas vão ter que separar formas geométricas do resto de um biscoito amanteigado. Querendo evitar a presepada do passado, ele revela para os dois caras que devem escolher o triângulo, pois é a forma geométrica mais simples de tirar sem quebrar o resto da estrutura. Olha só, duas coisas me incomodam profundamente nessa parte da trama. Primeiramente, Gi-hun foi feito de besta pelo velhinho nos primeiros jogos, que olha só, era o jogador número 1 na época. O Darth Vader do Paraguai aí tá usando exatamente o mesmo número que o velho, portanto Gi-hun deveria ter ficado de olho nele e até mesmo se esforçado um pouco pra ferrar com a vida dele no próximo jogo. Se Gi-hun agisse de forma discreta, evitaria que o Vader coreano caguetasse a estratégia dos jogadores pra organização do mal. Um jeito de testar se Yong-gil era infiltrado ou não, era basicamente mentir sobre a próxima prova, só pra ver se o cara acabava se revelando. A segunda coisa que eu sinceramente não entendi é o motivo dos outros jogadores não estarem nem um pouco preocupados em pedir dicas de sobrevivência pra Gi-hun, afinal ficou bem claro que ele estava falando a verdade sobre ter participado dos jogos 3 anos atrás. Informação nesse lugar é poder, portanto, se eu fosse um jogador novo, com certeza já estaria fazendo amizade com ele. Quem é ligeiro e faz isso é Dae-ho, um jovem dinâmico que pede pra entrar no trio Parada Burra aí, falando que Gi-hun, o Vader coreano e o Zacarias podem se beneficiar de suas habilidades militares, pois de acordo com Dae-ho, ele serviu à marinha coreana. Sei. Isso de certa forma gera afinidade com o Zacarias, que também teve seus anos de serviço no passado. É então que Vader coreano pergunta por que Gi-hun voltou pro jogo, sendo que ele responde que o dinheiro não pertence a ele, e sim às pessoas que se lascaram nos primeiros jogos. Enquanto isso, a gente vê Thanos e Nigiri tretando com o Zé Bitcoin, e quando eu digo tretando, eu tô falando de descer a porrada no garoto desnutrido. Ele só não vai pra vala antes da hora porque o Vader coreano resolve intervir e mostra quem é o macaco da bola azul naquele lugar, em mais um episódio de trocação. Mais tarde, vemos o Vader coreano se desculpando pra Gi-hun, já que ele abre o coração e revela que precisa do dinheiro pra pagar o transplante de rim pra esposa, que convenientemente tá grávida. Segundo a versão do cara, ele foi demitido injustamente do trabalho ao ser acusado de receber propina, pois Vader coreano explica que um cliente rico ficou emocionado com a dificuldade financeira dele e assim quis pagar pelo tratamento da esposa do cara. Como a gente sabe que a mulher dele bateu as bolas, dá pra deduzir que ele tá se referindo ao passado e não ao presente. E outra, se ele realmente está falando a verdade, são outros 500. Durante a noite, quem é obrigado a ajoelhar no milho é a Rambina, já que ela é levada para conversar com o chefe, que atualmente está fazendo o trabalho do Vader coreano enquanto ele está infiltrado nos jogos. A gente então descobre que a garota só aceitou esse trampo porque o cara tinha prometido que ela estaria livrando as pessoas do sofrimento, e além disso, a organização do mal também ajudaria a encontrar a filha perdida dela que ficou na Coreia do Norte. Só que a Rambina não concorda com o caixa 2 que está acontecendo naquele lugar, já que alguns soldados estão atirando nos perdedores apenas para eles ficarem vivos tempo suficiente para os órgãos serem retirados e posteriormente vendidos no mercado paralelo. O chefe aí também tá dentro do esquema e ordena que Rambina pare de finalizar os jogadores marcados pela quadrilha, só que a garota é desaforada e se nega a cumprir essa ordem. E quem disse que isso é problema meu? Antes do próximo jogo começar, a grávida dá um enquadro no Ace, sendo que eu tô me referindo ao Zé Bitcoin, que até aquele momento não tinha reparado que a garota tava ali também. Ela chora as pitangas e coloca a
culpa da continuidade dos jogos nele, pois o Zé Bitcoin tinha votado a favor. Sabe o que me deixa mais furioso? É que a mulher grávida sabia que o Way estava no jogo desde o momento que eles acordaram no alojamento. Dessa forma, logo após Batatinha 123, ela simplesmente poderia ter chegado nele e se revelado, pedindo pro danado votar pra acabar com os jogos. Se vocês repararem bem, o time do X só precisava de mais um voto a favor deles, que muito bem poderia ter sido do Zé Bitcoin se a garota tivesse dado um toque nele antes. Pô, cara, cara! Dessa forma, o Round 6 estaria derrotado e a gente não teria que ver nenhuma burrice que vai acontecer mais adiante. Dane-se, já que mais um jogo se inicia e Guirron fica com cara de otário, já que os organizadores mudaram os desafios, sendo que agora os participantes vão ter que montar grupos de 5 membros, onde cada um ficará responsável por uma tarefa individual. O objetivo do grupo é realizar 5 testes e atravessar a linha de chegada antes dos 5 minutos acabarem. O problema é que eles vão ser amarrados enquanto passam pelas provas, o que complica bastante as coisas por aqui. As brincadeiras são Dacti, que basicamente consiste em virar um papel ao acertá-lo com o outro. Depois disso vem o Biseoxigi, que é acertar um objeto numa pedra e derrubar a danada no chão. A terceira tarefa é o Gongji, onde é necessário pegar vários dados com apenas uma mão sem deixar uma única peça cair no chão. Já a quarta prova é Jedi, que traduzindo para as terras tupiniquins é lançar o bom e velho peão sem ele pender pro lado. E por fim, a última tarefa, nesse caso fazer 5 embaixadinhas com um papel. Enquanto eles formam os grupos, a porradeira acaba sendo escanteada pelos participantes e sem escolha tem que fazer par com uma menina matusquela. A ela se juntam o Emicida Asiático e a mãe dele, e por fim a Mandigueira. Como o Quinteto Maravilha aí precisa de um nome, eu vou chamá-los de Gangue da Diversidade. Quem também tá lascado é Guirron, que se vê obrigado a recusar a entrada de outro ex-fuzileiro no grupo, pois ele fica comovido com o pedido da ex do Zé Bitcoin e inclui a garota na brincadeira. O jogo começa, sendo que eu preciso citar que o número de opções para derrotar esse desafio são extremamente limitadas. Os grupos espertamente dividem as tarefas de acordo com as habilidades de cada membro, o que com certeza eu faria. O que a maioria deles errou aí é que toda vez eles perdem preciosos segundos comemorando cada desafio superado, o que faz total diferença, já que mesmo que eles completem as tarefas, ainda assim precisam atravessar a linha de chegada antes dos 5 minutos. Portanto, uma dica para derrotar esse desafio é não comemorar, justamente para não perder tempo. Outra coisa que eu mandaria o pessoal fazer era se agachar antes do desafio de derrubar a pedra. Eu digo isso porque tem um vacilão ainda, os grupos que conseguem gastar 3 minutos tentando acertar o alvo, sendo que se ele tivesse agachado com os demais, teria mais chance de completar o desafio em menos tempo. Eu acho que ele devia ter ouvido a minha dica. Esse mesmo azarado é escolhido para fazer a doação involuntária de órgãos. Conforme um dos soldados envolvidos no esquema marca o caixão onde ele se encontra. No entanto, a Rambina acaba com a brincadeira da milícia e finaliza o jogador perdedor, o que deixa os meliantes destilando ódio pela máscara. É então que chega a vez da Gangue da Diversidade, sendo que eles mandam super bem, tanto no Jack quanto no Biseoxigi e no Gongji. Infelizmente, a maré de sorte deles começa a ir pro ralo, já que a Mandigueira aparentemente mentiu sobre ser craque no lançamento de peão. Afinal, ela tá tendo uma dificuldade tremenda só pra passar a cordinha em volta do objeto. Conforme ela continua errando, a mulher começa a suspeitar que o grupo foi abandonado pelos deuses, o que é uma ótima oportunidade pra porradeiro usar os seus talentos e colocar as ideias da Mandigueira no lugar. Guarda isso na cabeça. Violência gera compreensão. Felizmente o grupo vence o jogo, e é então que chega a vez do time de Guirron. De longe eles são os que mandam melhor, inclusive a garota grávida, que vence o desafio sem dificuldade nenhuma. O problema mesmo aparece na quarta tarefa, já que das duas uma, ou o Darth Vader coreano tá realmente sabotando o grupo pra ferrar com a vida do Guirron, ou ele é muito ruim na arte de lançar o peão. Quando falta menos de um minuto pro final do jogo, ele finalmente lança a parada corretamente. Contudo, ainda falta a embaixadinha, que Guirron se responsabiliza de fazer. O cara começa bem, porém acaba chutando forte na quarta tentativa e deixaria o objeto cair se não fosse pelo Vader coreano, que sobe a perninha também, permitindo que Guirron dê o último chute. Os 5 saem vitoriosos e voltam pro alojamento, onde vemos a mãe do Emicida Asiático convidando todo mundo para jantar na casa dela, pois ela tá muito confiante que dessa vez os jogadores vão votar para acabar com o jogo. E eu acho que não, afinal, como só 110 jogadores bateram as bolas no segundo jogo, a divisão do prêmio ainda não é suficiente para pagar
as dívidas da maioria, e assim eles voltam pela continuidade do Round 6. Dessa vez o Vader coreano dá lição de moral nos abestados e diz que eles não valorizam as vidas das pessoas que já se lascaram. Por outro lado, a gente vê a porradeira e o Emicida asiático votando pra continuar no jogo, o que irrita a mãe dele, afinal ela já tava fazendo a lista do mercado pra cozinhar o jantar. O cara então se justifica, dizendo que a dívida dele é por volta de 100 milhões de wons, ao contrário dos 7 milhões que o Emicida tinha contado pra mãe anteriormente. Eu acho que ele deve ter tirado nota vermelha em matemática na época da escola, porque não é possível. Pensa comigo, se cada jogador já tinha acumulado 78 milhões de wons e a mãe dele também estava participando do jogo, significa que a família teria mais de 150 milhões de wons juntos, o que daria pra pagar os agiotas do cara. Burro, burro, burro. Dane-se, porque a porradeira fica balançada com a decisão de ter votado a favor dos jogos e revela pra mãe do Emicida que precisava juntar mais dinheiro pra se mudar pra Tailândia, onde ela será mais aceita pela sociedade local. E falando em viagem, eu nunca tive nem patrocínio nem mãe trocínio, então sempre tive que economizar ao máximo pra não ter que trocar o almoço pela janta, o que me levou a não perder grana com cartão e taxas danadinhas. Por isso eu abri uma carteira digital na Nomad. Ao criar a conta você não paga nem taxa de abertura nem de manutenção, e muito menos aquela anuidade do capeta. O inscrito que abre conta com eles me ajuda a continuar produzindo vídeo adoidado aqui no canal, porque a gente ganha uma comissão pra pagar o cafezinho do escritório. Então continua me dando essa força e usa o cupom EDNERD na hora do cadastro, inserindo ele no campo código de convidado. Dessa forma você pode ganhar até $20 de cashback, dependendo de quantos dólares você comprar. A Nomad é essencial para quem quer viajar pra fora e pagar as menores taxas de câmbio possível, já que com a conta você não fica refém daquele famoso dólar turismo, que chega a ser 50 centavos mais caro do que o dólar comercial, que é o que a Nomad usa nas transações. Além disso, você só paga 1,1% de IOF, que é bem mais baixo do que os 6,37% que o trouxa aqui já pagou em várias viagens que eu tive a oportunidade de fazer. Se não tá bom pra você, a Nomad ainda tem uma sala VIP no Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos, que você pode usar pra esperar o seu voo. Fazendo um Pix em real pra conta Nomad, você já compra os seus primeiros dólares, e mesmo que a sua viagem não aconteça em breve, você pode ir juntando dinheiro de pouquinho em pouquinho e de certa forma fazer uma reserva de uma moeda que quase nunca baixa. Então continue ajudando o canal e abre a conta, demora cerca ali de 3 minutinhos. E não se esqueça de colocar o cupom EDNERD no código de convidado. Uhul! Quem também tá se lascando nessa é a Rambina, que recebe a visita de outros 2 soldados no alojamento dela. Os caras metem pressão na garota e fala pra ela parar de finalizar as pessoas marcadas por eles. Caso contrário, é ela que vai ser a nova perdedora do jogo. Enfim, enquanto isso, Gi-hun comenta sobre a noite em que o grupo dos que queriam a continuidade do jogo foi pra cima dos desistentes e por causa disso recomenda que eles se revezem em turnos enquanto dormem. No dia seguinte a gente vê Wang e companhia a bordo do barco do Capitão Bigode, sendo que eles vão ter que vasculhar as ilhas uma por uma até encontrarem a correta. Agora eu me pergunto, os burrões aí têm que se aproximar de uma ilha aleatória por vez. A partir daí eles sobem o drone e vasculham o local na tentativa de encontrar indícios sobre a organização do mal, correto? Diante disso eles poderiam ter feito algo muito mais fácil, nesse caso fretado uns 2 ou 3 helicópteros e se dividido para ampliar a zona de busca. Se você não reparou, os helicópteros são mais rápidos que barcos e ainda permitiriam que os fuzileiros fizessem o reconhecimento da área com binóculos sem perder tempo ativando os drones. Como o dinheiro aqui não é um problema para a operação deles, eu tenho certeza que isso seria bem mais inteligente e rápido do que optar pelo barco. Dane-se, porque logo antes do terceiro jogo começar, a gente vê a porradeira se desculpando com a Matusquela. Ela fala que não deveria ter votado a favor da continuidade do jogo. Porém, a Matusquela simplesmente diz pra ela relaxar, já que tem certeza que vão superar aquele desafio. É claro. É claro. O terceiro jogo consiste em ficar em cima de um carrossel. A organização do mal então vai ordenar que eles formem grupos com números aleatórios. Depois que cada grupo é formado, os jogadores devem correr até uma das 30 portas de metal na frente do carrossel antes da contagem regressiva de 30 segundos. Caso contrário, pode dar game over pro jogo. Esse talvez seja o jogo mais fácil de vencer, e eu vou explicar o porquê. Se vocês repararem bem, as portas de metal estão muito próximas umas das outras, o que significa que o espaço interno é pequeno. Portanto, dá pra gente estimar que a organização do mal vai pedir pra eles formarem grupos de no mínimo 2 e no máximo 6 pessoas. Portanto, a prioridade aqui é formar um grupo maior, de exatas 12 pessoas. De preferência fazer isso antes da prova começar. Se você for horrível em matemática, eu explico. O número 12 é múltiplo de 2, de 3, de 4 e de 6. Portanto, caso a organização ordene que eles formem duplas apenas, esse grupo maior poderia se separar em 6 duplas, sendo que o mesmo se aplicaria a trios,
quartetos e sextetos. Dessa forma, eles não perderiam tempo procurando outras pessoas para formar os grupos, o que daria a dianteira para os 12 lazarentos chegarem mais rápido nas portas de metal. Oh Ed, mas e se o grupo solicitado for de 5 pessoas? Caso isso aconteça, ainda assim conseguiriam formar 2 grupos de 5 integrantes, sendo que apenas 2 pessoas ficariam de fora. Apesar disso, a dupla azarada ainda poderia caçar outras 3 pessoas e formar um novo grupo. Esquece tudo isso que eu falei, porque ninguém me dá ouvidos, e logo eles começam a ficar desesperados à medida que acontece mais traição aqui do que novela mexicana. Eu digo isso porque a Matusquela é derrubada no chão antes de conseguir entrar na sala com a gangue da diversidade, sendo que o FDP responsável por isso é o Zé Bitcoin, que pega o lugar da garota, tranca a porta e faz a Matusquela ser finalizada bem na frente da porradeira. O Zé Bitcoin se defende, dizendo que se tivesse deixado a garota entrar também, eles ficariam com uma pessoa a mais e assim seriam eliminados pelos soldados. Ele tem toda a razão. Em outra partida a gente vê os grupos se formando com 3 pessoas, sendo que o Emicida asiático se deixa levar por outros 2 jogadores aleatórios, enquanto ele finge lutar pra voltar pra mãe dele, que fica pra trás com cara de rabicó sujo. Felizmente, Gi-hun e o Vader coreano arrastam a véia pra outra sala, que fica bastante agradecida por não ter virado uma marmita. Ao terminar o round, o Emicida asiático pede perdão, sendo que eu sinceramente acho que esse cara ainda vai ferrar com a mãe dele. Outros caras que estão completamente surtados nessa são o Thanos e o Nigiri, que abusaram nas jujubas alucinantes antes do jogo e estão tendo lapsos de memória, já que o rapper chuta um dos membros do grupo pra fora e 1 minuto depois simplesmente pergunta onde que o cara foi parar. No último round a gente vê a organização pedindo pra eles formarem duplas novamente, sendo que dessa vez o Vader coreano se une ao Zacarias. O problema é que quando eles chegam na sala, percebem que ela já tá ocupada por outra dupla, o que faz o Vader coreano arregaçar as mangas e expulsar um dos caras. No entanto, o segundo não quer sair de lá, o que obriga o vilão infiltrado a finalizar o danado com um aperto de pescoço. Isso deixa o Zacarias horrorizado, que mesmo sendo ex-militar, fica chocado com a brutalidade do cara. Olha só, tá aí um outro jeito de derrotar esse jogo. Em vez deles perderem tempo formando grupos ou duplas, o jogador simplesmente poderia correr diretamente para uma das salas e ter ficado ali. Assim que a dupla e o trio entrassem no local, bastava que essa pessoa que já estava lá antes finalizasse uma delas, já que a organização não conta presunto como jogador ativo. Enfim, depois da partida a gente descobre que mais 155 pessoas se lascaram, sendo que agora só restam 100 jogadores. Mais uma vez, a organização permite que as pessoas votem a favor ou contra a continuidade dos jogos. Como a maioria já ganhou dinheiro suficiente, a gente tem algumas pessoas que viram os votos, como por exemplo, o Emicida asiático e a porradeira. O problema é que a votação empata, sendo que de acordo com o regulamento dos jogos, eles têm que fazer uma nova votação. O problema é que a organização é malaca e diz que eles podem passar a noite pensando nos votos, sendo que na manhã seguinte farão uma nova votação. Isso é uma cilada, Bino. Gi-hun então repara na presepada toda, já que na marmita daquela noite, a organização convenientemente deixou que eles tivessem garfos de metal. Os agentes do mal então esperam que um time comece a finalizar o outro, justamente para não respeitar a democracia, e assim possibilitar que o grupo que é a favor dos jogos continue jogando. Já se inscreveu no canal? Cadê o like? Enquanto isso, a gente vê os trapalhões ainda procurando a ilha, sendo que ao vasculhar uma delas, os fuzileiros encontram uma escotilha e vão até lá pensando se tratar da entrada pro local dos jogos. Infelizmente, isso não passava de uma armadilha montada pela gangue do Vader coreano, já que um dos fuzileiros abre a porta e ativa um explosivo que faz um baita churrascão com ele. Cara, eles poderiam ter amarrado uma das cordas do barco em volta da alça da escotilha e a puxado. Dessa forma, eles não estariam no raio de explosão, mas deixa pra lá. À noite, a gente vê um dos soldados acordando para dar uma vomitada de leve, quando ele vê o Capitão Bigode sabotando o drone da equipe, o que significa que o danadinho aí sempre teve a serviço da organização dos jogos, e foi ele quem revelou que Gi-hun tava com o chip no dente. Agora eu me pergunto, qual era a necessidade do Wang e Choi revelarem isso pro capitão do barco? Será que eles não cogitaram que alguém poderia estar infiltrado naquela operação de resgate? Dane-se, porque o fuzileiro é tão bom na profissão dele quanto eu sou em fazer tricô, pois o cara é tramontinado e jogado no mar pelo capitão sem que ninguém perceba. Voltando pra ilha, como a galera do círculo não é tão democrática assim, Thanos e Nigiri resolvem enquadrar o Zé Bitcoin no banheiro pra virar o voto do cara. Porém o estelionatário já tá de saco cheio a essa altura do campeonato e chama o resto da gangue do X pra descer o sarrafo na galera do círculo. Thanos obviamente não gosta disso e tenta revidar, porém aí que o Zé Bitcoin descobre a verdadeira utilidade de um garfo, que ele imediatamente usa pra finalizar o rapper coreano. E morreu.
Quem se aproveita disso é Nigiri, que passa a mão no crucifixo do parceiro, justamente para ficar com as jujubas do infinito. É aí que Gi-hun e os demais ficam sabendo que 5 jogadores foram de base no banheiro, sendo que 2 eram do time X e 3 do time Círculo, o que significa que se eles votarem na manhã seguinte, a maioria vai decidir terminar o jogo. Gi-hun então conta pro Vader coreano e pros demais o que aconteceu na primeira vez que ele participou dos jogos, se referindo ao massacre que os jogadores causaram entre eles mesmos. O nosso herói então propõe que eles se finjam de morto para roubar as armas dos capangas da organização, que vão ser obrigados a entrar no alojamento para separar a treta. O que me incomoda nessa situação é que o cara só fala isso pros personagens principais, já que ele basicamente caga pros figurantes do próprio time. Isso quer dizer que ele basicamente aceitou sacrificá-los com o objetivo de criar uma distração, o que pra mim não faz sentido nenhum, pois o objetivo de Gi-hun era salvar as vidas de todas as pessoas. Ninguém se importa. Derrotar essa situação é complexa, pois a organização do mal vai propositalmente demorar para entrar na sala. Afinal, eles querem dar a vitória pro time do Círculo, impedindo assim que o jogo acabe. Diante disso, tem algumas opções que os jogadores poderiam utilizar para sobreviver. Primeiro, fingir de morto é uma boa escolha, afinal as luzes do alojamento vão estar desligadas e, portanto, fica difícil reparar quem foi ferido ou não. A segunda ideia é se esconder no beliche mais alto do alojamento, onde a pessoa passaria desapercebida por estar fora da linha de visão de quem estivesse no térreo. A terceira ideia é se bandear pro outro time, pegando o adesivo do círculo de algum cara que tivesse sido finalizado no banheiro. Dane-se, porque o espetáculo dos gladiadores coreanos começa, sendo que a gente vê mais 9 jogadores partindo pro além, ao mesmo tempo que Gi-hun e companhia ficam na moita assistindo o show. A organização do mal então entra na parada e começa a verificar a pulsação dos jogadores caídos. E é aí que o pau tora, meu irmão, já que Gi-hun e os outros conseguem roubar as armas dos soldados e mandam bala neles. A propósito, Gi-hun quase sente o gosto da pólvora se não fosse pelo Vader coreano, que tá tão dentro do personagem que ele salva o protagonista, atirando nos próprios funcionários. Não sou enganação, sou pura fechação, tá? Dessa vez quem se lasca são os capangas, já que 15 deles vão pra vala. Aqui vai meus parabéns pra porradeira, porque ela é praticamente o Ronaldo Fenômeno dos jogadores, já que o treino nas forças especiais realmente compensou. Gi-hun resolve fazer discurso e assim convence os outros jogadores a entrar pra panela e destruir a organização, sendo que o plano deles é tomar a sala de controle do prédio. Ah, vamos nessa! A gente vê o couro comendo por lá, já que a guerrilha de Gi-hun tá parecendo um time pro de CS, sendo que eles finalizam 14 capangas da organização. Gi-hun e o Zacarias então falam pro resto cobrir a retaguarda deles, enquanto os dois vão tentar tomar a sala de controle. O problema é que o local tá parecendo a cadeia de Prison Break e os dois não conseguem passar pelos capangas. Ao mesmo tempo, a munição dos jogadores acaba, sendo que é nesse exato momento que a gente percebe o pior erro deles. Eu digo isso porque a porradeira encontra a munição reserva no bolso de um dos capangas abatidos, o que significa que também tinha mais balas com soldados finalizados no alojamento. Diante disso, antes de ter saído de lá, Gi-hun e companhia deveriam ter feito a limpa nos capangas, justamente para ver se eles tinham outras armas e mais munição, o que aumentaria as chances deles vencerem a porcaria dessa treta. Tudo burrice. Esquece isso, porque Day-Ho se oferece pra voltar no alojamento e pegar mais munição. Só que o roteiro deixa subentendido que ele nunca tinha servido na marinha. Afinal, um soldado jamais ficaria histérico desse jeito em combate, como é o caso de Day-Ho. Socorro! Socorro! Dito e feito, porque assim que ele chega no alojamento pra pegar as balas, o cara entra em choque e não consegue sair do lugar, obrigando a porradeira a voltar no local. Ela encontra o danado chorando as pitangas perto do homicida e da mãe dele, na mesma hora que a sala é invadida pelos capangas da organização. A porradeira então se prepara pra cair atirando, porém é convencida pela vovó gente boa a não partir pro além daquela forma. Enquanto isso, a gente vê o Vader coreano indo atrás de Gi-hun com o pretexto de ajudá-lo no tiroteio. Ao chegar lá, o cara fala que dá pra contornar a sala e atacar os capangas restantes por trás, sendo que Gi-hun burramente confia nele. Isso acaba sendo uma péssima ideia, pois o Vader coreano atira em outros 2 jogadores abestados pelas costas e passa um rádio pro nosso herói, fingindo ter sido baleado na trocação. Ai, eu estou com frio. Eu não consigo sentir meu corpo, eu estou gelado.
O danado então vai na sala de controle e troca de roupa pra mais uma vez enganar Gi-hun. Sem munição, tanto o nosso herói quanto o Zacarias se veem forçados a se render, e é aí que Vader debocha da dupla e pergunta pra Gi-hun se valeu a pena ele ter bancado o herói. O cara então fica sem argumento e ainda é obrigado a assistir o seu fiel amigo Zacarias tomando pipoco a queima-roupa. Nesse meio tempo a gente também vê os outros jogadores rebeldes caindo um por um, sendo que o distraído não vai poder mais cuidar da filha a partir desse momento, já que o Lazarento é finalizado pela Rambina. No final, a temporada mostra um vislumbre do próximo jogo, pois a gente vê a boneca do Batatinha 123 acompanhada de outro boneco aleatório, sendo que os dois estão numa espécie de estação de trem, ao mesmo tempo que os jogadores restantes começam a brincadeira. A segunda temporada de Round 6 teve ótimas avaliações da crítica, porém bem menos generosas do público, pois a galera tá tendo opiniões mistas sobre a obra. Eu vou falar pra vocês que eu ainda gosto mais da primeira temporada, tanto por causa da inovação, quanto pela trama em si, que ficou fechadinha em seus 9 episódios. A segunda temporada tem um ritmo bem mais irregular, já que é óbvio que a Netflix não queria encerrar a história nesse momento. Isso acaba gerando vários diálogos repetitivos e extremamente desnecessários, sendo que eu inclusive consegui cortar alguns personagens dos meus 2 vídeos sem afetar a experiência narrativa, o que significa que tem um excesso deles nessa segunda temporada. Outra coisa que me irritou foi a falta da criatividade no desenvolvimento dos novos jogos, que são bem mamão com açúcar. Na primeira temporada, cada desafio era tenso e te deixava na ponta da cadeira. Já nessa aqui, esquece. Eu realmente espero que melhorem isso na próxima temporada. Por fim, eu tenho que citar uma péssima escolha de trilha sonora por parte do diretor, pois a produção colocou umas músicas pop que tiram toda a seriedade dos jogos que estão acontecendo. Agora, falando dos aspectos positivos, eu preciso citar a violência, que é bastante visceral, além das atuações de Lee Jung-jae e de Lee Byung-hun, que tem uma química bem legal. No mais, continua sendo um entretenimento bem agradável e dá pra maratonar numa tarde. Diante de tudo isso, a minha nota para a segunda temporada é um 7,5. Se vocês quiserem a terceira temporada por aqui, já sabe, se inscreve no canal, mete o dedo no like e escreve a frase "eu quero" no campo de comentários. Também siga a gente nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela. E agora, sem mais enrolação, bora pra contagem de presuntos. O total de corpitos na temporada foi de incríveis 410 presuntos, sendo que o troféu presunto de ouro vai pro Zacarias. Pessoal, tô deixando aí a playlist da primeira temporada pra vocês se divertirem. Eu espero que vocês tenham gostado, eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!